Amigos e amigas, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, que eu transmito dos meus endereços telemáticos. @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, ou então você digita Paulo Roberto Maciel, Maciel, e vai ao Facebook, YouTube, blog e Instagram. Eu faço isso para colaborar com os meus irmãos que são presidentes de celebrações. Eu sou um ajudador. Eu pesquiso em sites fidedignos, hein? Revista.arautos.org e novaalianca.com.br. Liturgia neste vídeo do dia 18 de setembro de 2024, quarta-feira, na 24ª semana do tempo comum, no ano B, ano litúrgico B, onde se enfatiza o Evangelho de São Marcos, pelo menos aos domingos. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, conforme eu estou simbolizando aqui no meu pescoço, olha aí, com o lenço verde. No rito temos a missa à escolha, ok? Então, nós temos a missa à escolha e vamos aos ritos que estão programados. Deixa eu ver aqui, só confirmando se tem alguma memória facultativa. Dia 18, vamos pesquisar, né? A gente não sabe tudo que eu faço aqui é pesquisado. Quarta-feira, 18, não tem missa facultativa, memória facultativa não. Então a missa comum. Antífona da entrada. Dai a paz, Senhor, aos que em vós esperam para confirmar a veracidade dos vossos profetas. Escutai as preces do vosso servo e vosso povo Israel. É o texto, um trechinho de Eclesiástico, capítulo 36, versículo 18. Agora, a oração da coleta. Rezemos. Coloque sua intenção. Ó Deus, vós que criais e governais todas as coisas, volvei para nós o vosso olhar, e para sentirmos a ação da vossa misericórdia, dai-nos a graça de vos servir de todo o coração, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Primeira leitura, leitura da Epístola de São Paulo aos Coríntios, a primeira carta, versículo 31 do capítulo 12 e versículo 13 do capítulo 13. É de um até o outro, né? Do 12 até o 13. Capítulo 12, versículo 31 até o capítulo 13, versículo 13, ok? Irmãos, aspirais aos dons mais elevados. Eu vou ainda mostrar-vos um caminho incomparavelmente superior. Se eu falasse todas as línguas, as dos homens e as dos anjos, mas não tivesse caridade, eu seria como um bronze que soa ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom da profecia, se conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, se tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, mas se não tivesse caridade, eu não seria nada. Se eu gastasse todos os meus bens para sustento dos pobres, se entregasse o meu corpo a chamas, mas não tivesse caridade, isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é benigna, não é invejosa, não é vaidosa, não se ensoberbece, não faz nada de inconveniente, não é interesseira, não se encoleriza, não guarda rancor, não se alegra com a iniquidade, mas regozija-se com a verdade. Suporta tudo, crê tudo, espera tudo, desculpa tudo. A caridade não acabará nunca. As profecias desaparecerão, as línguas cessarão, a ciência desaparecerá. Com efeito, nosso conhecimento é limitado e a nossa profecia é imperfeita. Mas quando vier o que é perfeito, desaparecerá o que é imperfeito. Quando eu era criança,
falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Quando me tornei adulto, rejeitei o que era próprio de criança. Agora, nós vemos no espelho, confusamente, mas então veremos face a face. Agora conheço apenas de modo imperfeito, mas então conhecerei como sou conhecido. Atualmente permanecem estas 3 coisas: fé, esperança, caridade. Mas a maior delas é a caridade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora é hora do Salmo responsorial. É o Salmo 32, na Bíblia Vulgata. Então, se for pesquisar, você que gosta de pesquisar, na Bíblia Vulgata é o 32. E é o Salmo 33 na Bíblia de Jerusalém. Versículos 2 ao 3, 4 ao 5, 12, 22, refrão 2b. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Repitamos. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Dai graças ao Senhor ao som da harpa, na lira de 10 cordas celebrai-o. Cantai para o Senhor um canto novo, com arte sustentai a louvação. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Pois reta é a palavra do Senhor e tudo o que ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra sua graça. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor e a nação que escolheu por sua herança. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Repitamos. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Vamos aclamar o Santo Evangelho e depois proclamá-lo. A proclamação é com Lucas, capítulo 7, versículos do 31 ao 35. E a aclamação é de um trecho tirado do Evangelho de São João, capítulo 6, versículos 63 e 68. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Senhor, tuas palavras são espírito, são vida. Só tu tens palavras de vida eterna. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, disse Jesus: com quem hei de comparar os homens desta geração? Com quem eles se parecem? São como crianças que se sentam nas praças e se dirigem aos colegas, dizendo: tocamos flauta para vós e não dançastes. Fizemos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, que não comia pão, nem bebia vinho, e vós dissestes: ele está com um demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e vós dizeis: ele é um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à primeira reflexão que está no livro Palavra e Vida. Quando queremos sempre, encontramos desculpas para tudo. A mente humana mostra toda a sua habilidade no momento de encontrar razões para justificar o que é em todas as suas faces injustificáveis. Guerras, agressões, insultos, ódios, desamores, negligências. Tudo encontra sua
oportuna justificação. E quando não encontramos nenhuma razão para tapar a verdade, fazemos como se não entendêssemos. Olhamos para o outro lado e convocamos a memória seletiva que nos faculta apagar o que não nos interessa recordar. Mas Jesus continua ali, não podemos apagá-lo. Uma reflexão muito simplória, né? Vamos ver aqui no livro Pão Nosso de Cada Dia. O Evangelho de hoje nos traz um texto interessante. Jesus, aquele que vem, explica o papel de João Batista, o precursor. João é mais que um profeta, é o profeta final anunciado por Malaquias, no capítulo 3 do livro de Malaquias, versículos 1 e seguintes. Com ele se conclui o tempo da promessa, está no limiar do cumprimento. Aceitar ou recusar a sua mensagem, que é uma mensagem de conversão para todos os homens, de todos os tempos e lugares, é entrar ou deixar de entrar no último ato da história da fé, na promessa de Deus, que se abre com Abraão e se fecha com João. O tempo da promessa se fecha definitivamente. As cortinas se abrem agora para o cumprimento da promessa na história de Jesus. Jesus faz 3 perguntas, 2 negativas e uma positiva. Capítulo 7 de Lucas, versículos de 24 a 28. Com elas, define o Batista como cume e personificação da esperança que Javé confiou aos judeus. O leitor pagão de Lucas pode assim conhecer, numa síntese, a história de Israel e tomar a decisão de, pela fé, entrar nessa história. Versículos 29 e 30. Em seguida, Jesus reclama da sua própria geração. Essa geração estranha não aceita o jogo de Deus. Os mesmos que recusam o apelo à conversão de João Batista não aceitam o convite ao banquete nupcial da sabedoria feito por Jesus. No primeiro caso, por se acharem justos. No segundo, por serem autossuficientes. Nos 2 casos, são os fariseus e os doutores da lei. Apenas os publicanos e os pecadores sentem necessidade de perdão, por isso aceitam o apelo à conversão e tornam-se filhos da sabedoria e amigos do esposo. Só eles têm fome e aceitam o convite para o banquete. É interessante notar que Jesus se dirige àqueles que saíram para o deserto, no versículo 24. Não se dirige aos que não saíram de casa e não fizeram nenhum esforço, a não ser o de mudar o canal da televisão. Aqueles que acolhem o Batista estão também em condições de acolher o Cristo, pois deram os passos necessários para ir ao encontro do outro que se manifestou desde o início no deserto. Abraão, Moisés, João são capazes de reconhecer o próprio pecado, de aceitar o convite à conversão e de, despojados de tudo, seguir o Cristo no ut nudum. Christum nuda sequeretur, dizia a Degina Maria de Oignies, que viveu no século XIII, segundo seu biógrafo, cardeal Jacques de Vitry. Despojados de todo prestígio, de toda pretensão, acham-se nus para baixar com os outros as águas do Jordão, mergulhando aí os seus pecados. Lucas 3, versículo 3. Esses não viram em João um caniço açoitado pelo vento, conforme primeiro livro de Reis, capítulo 14, versículo 15, isto é, um homem fraco e indeciso, mas um homem forte, decidido, inflexível e rigoroso. Ele é movido, sim, pelo vento, o vento do Espírito. Vento e Espírito em hebraico têm a mesma raiz do profeta Elias. No espírito de Elias, ele espera por aquele que vem, o mais forte, o único capaz de encher o vazio da expectativa milenar do povo da promessa. Por muitos motivos, João está no deserto, mas um predomina sobre todos. O deserto é símbolo e lugar do êxodo. João está no deserto para a partida ao êxodo definitivo. Agora a reflexão de Antônio Carlos Santini,
da Comunidade Católica Nova Aliança. Liturgia comentada com o título Amigo de Publicanos e Pecadores. Lucas capítulo 7, versículos de 31 a 35. Diz Santini: de quem eles estavam falando? De Jesus de Nazaré. Este rótulo foi criado pelos adversários de Jesus, os fariseus e os homens do templo. Ora, aquilo que parece uma ofensa é, na verdade, um elogio. Eles chamam Jesus de amigo. E ser amigo é um dos maiores elogios que se possa fazer de alguém. A palavra amigo, do latim amicus, é da mesma família que amor, amar, amizade, amistoso, amável. O amigo se opõe ao inimigo. O amigo está do nosso lado. Podemos contar com ele. Não podemos esquecer que o próprio Jesus faz questão dessa amizade. No Evangelho de João está registrada sua declaração íntima e pessoal: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu vos chamo amigos, pois tudo o que ouvi de meu Pai eu compartilhei convosco. Está lá em João capítulo 15, versículo também 15. Sim, aí está uma prova da amizade de Jesus. Ele compartilha conosco os segredos do Pai. A começar pela revelação de que nosso Deus não é o Júpiter tonante, nem o Netuno com o tridente, nem o Marte dos campos de batalha. Nosso Deus é Pai. Podemos começar a conversa chamando-o de Pai Nosso. É bom lembrar a situação social dos publicanos no tempo de Jesus. Com a Terra Santa invadida e transformada em província do Império Romano no ano 37 a.C., cidadãos judeus aceitavam o servicinho sujo de cobrar impostos de seus compatriotas e repassar o dinheiro ao governo invasor, não sem antes desviar uma parte para sua própria bolsa. Colaboracionistas e traidores eram odiados pelos chefes judaicos. Ficavam automaticamente excluídos da comunhão e da sinagoga, associados simplesmente aos ladrões. Perdiam seus direitos cívicos e políticos. E Jesus era amigo dos publicanos? Claro que sim. Chegou ao ponto de convocar um deles entre os 12 apóstolos, conforme o Evangelho escrito por São Mateus, capítulo 9, versículo 9. Jesus era amigo dos publicanos e dos pecadores, jantava com eles, conforme Lucas 15, versículos do 1 ao 2. Jesus é realmente amigo dos pecadores? Claro que sim. Deu a vida por eles, digo, por nós, pecadores. Somos todos nós. Como é difícil entender em profundidade a declaração explícita de Jesus Cristo. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Lucas, capítulo 5, versículos de 31 a 32. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. João 15, versículo 14. Agora é hora dos santos do dia. Os santos são exemplos para nós. Eles seguiram o que Jesus mandou, por isso nós podemos segui-los também. Santa do dia 18 de setembro, Santa Ariadna, mártir dos primeiros tempos do cristianismo na Frígia, hoje Turquia. Santa Ariadna, rogai por nós. São Ferreolo, mártir do século III, foi tribuno romano na cidade de Vienne, na França. E isso aconteceu no tempo da perseguição. Ferreolo foi encarcerado, torturado e, por fim, decapitado por negar-se a prender os cristãos. Santa do dia 18 de setembro, Santa Ricarda, faleceu em 895. Era esposa do imperador Carlos III, neto de Carlos Magno. Após a morte do marido, retirou-se ao mosteiro de Andlau, fundado por ela. Santo do dia 18 de setembro, São José de Cupertino, presbítero, ou seja, padre, faleceu em 1663, foi um religioso franciscano do convento de Osimo, ou Osimo, não sei a pronúncia, na Itália. Pouco dotado de ponto de vista natural,
foi, entretanto, favorecido com graças místicas extraordinárias. Conforme o site da Comunidade Católica Canção Nova, quando José Maria Dessan nasceu em 17 de junho de 1603, na cidadezinha de Cupertino, na província italiana de Lecce, sua família não levava uma vida fácil. Seu pai, Félix, foi envolvido na falência financeira de um conhecido a quem havia emprestado dinheiro, acabando na miséria. Por isso, José veio ao mundo em uma estrebaria como Jesus e desde criança teve de arregaçar as mangas para contribuir com a despesa da casa, trabalhando em uma venda. São José de Cupertino até começou a ir à escola, mas foi acometido por uma úlcera gangrenosa que o obrigou a deixar os estudos por 5 anos. Sua mãe, Francisca Panaca, mulher forte e vigorosa, tentou dar-lhe uma formação básica mediante a narração da vida dos santos, como a de São Francisco. Assim amadureceu em José o desejo de seguir e imitar a vida do pobrezinho de Assis. Aos 16 anos, pediu para entrar na Ordem dos Frades Franciscanos Conventuais, no convento de Grotella. Entretanto, a sua pouca formação escolar não o ajudou, sendo obrigado a voltar à sua vida de antes. Com o tempo, São José de Cupertino dirigiu-se aos franciscanos reformados e depois aos capuchinhos de Martina Franca. Mas a resposta era sempre a mesma: pouca instrução, além das suas primeiras manifestações de êxtase, durante as quais deixava cair tudo das mãos, que o tornaram inadequado para a vida comunitária. Neste ínterim, o Supremo Tribunal de Nápoles estabeleceu que, ao se tornar maior de idade, José devia trabalhar sem remuneração até pagar toda a dívida do pai já falecido. Diante de tal sentença, que na verdade era uma verdadeira escravidão, o jovem voltou a pedir para entrar no convento de Grotella. Os frades levaram a sério a sua situação e o ajudaram a fazer um verdadeiro percurso de estudos. Entre milhares de dificuldades, mas graças à sua grande força de vontade, chegou a hora de enfrentar o exame para o diaconato. Ali realizou-se um prodígio. José conhecia a fundo apenas uma passagem do Evangelho, precisamente aquela que, por acaso, o bispo examinador lhe pediu para comentar. Um acontecimento extraordinário, semelhante, deu-lhe novamente 3 anos depois, durante o exame para o sacerdócio. Então, um acontecimento extraordinário deu-se novamente nesse período. O bispo interrogou alguns candidatos e, achando-os particularmente preparados, estendeu a admissão ao sacerdócio a todos os outros candidatos. Enfim, em 1628, José foi ordenado sacerdote. A humildade de São José de Cupertino, porém, permaneceu proverbial. Ciente das suas limitações culturais, nunca renunciava aos trabalhos manuais mais simples, chegando até a se apelidar de irmão burro. No entanto, dedicava-se ao serviço dos mais pobres. José viveu seu amor à igreja de forma incondicional, colocou Cristo no centro da sua vida e tinha uma profunda devoção a Maria, Mãe de Deus. Contudo, quem o ouvia falar reconhecia nele a luz de uma teologia madura com a qual fazia debates profundos. Era o dom da ciência infundida, Deus que revela o conhecimento ao homem, que o tornou um grande sábio depois. No entanto, se acentuavam em José os fenômenos de êxtase e levitações, sobretudo quando pronunciava os nomes de Jesus e Maria. Tais episódios não passaram despercebidos à Inquisição de Nápoles, que o convocou para saber se o jovem de Cupertino estivesse abusando ou não da credulidade popular. E precisamente diante dos juízes reunidos no mosteiro de São Gregório Armênio, José teve uma levitação. Por isso foi absolvido de todas as acusações. Mas o Santo Ofício o obrigou ao isolamento longe das multidões. Desta forma, o futuro santo passou de um convento ao outro. Roma, Assis, Pietrarubia, Fossombrone, até chegar a Osimo, perto de Ancona. Finalmente, ao chegar ali em 1656, por ordem do Papa Alexandre VII,
encontrou a paz. De fato, ali permaneceu sempre até a morte, levando uma vida humilde ao serviço do próximo e em colóquio pessoal com Deus que culminava na celebração eucarística. São José de Cupertino faleceu em 18 de setembro de 1663, aos 60 anos. Bento XIV o beatificou em 1753 e Clemente XIII o canonizou em 16 de julho de 1767. Hoje, seus restos mortais descansam em uma urna de bronze dourado na cripta da igreja de Osimo, a ele dedicada. Foi construído também um santuário em sua homenagem em Cupertino, sobre a estrebaria onde o santo nasceu. José de Cupertino é considerado padroeiro dos estudantes e universitários. São José de Cupertino, rogai por nós. São Domingos Trash é santo de 18 de setembro. Foi padre, presbítero, mártir também. É um grande catequizador, né? Faleceu em 1840. Domingos Trash, preso durante a perseguição religiosa no Vietnã, logrou no cárcere a conversão de São Tomé Toan, que apostatara por debilidade. Superando ameaças e torturas, Domingos Trash recusou-se a pisotear a cruz e foi decapitado. Santos do dia 18 de setembro, beatos Davi Oquelo e Gilda Irua, mártires, faleceram em 1918. Morreram transpassados por lanças em Uganda, na África. Davi Oquelo e Gildo Irua pregavam o evangelho ao seu povo no continente africano, mais precisamente em Uganda, onde morreram. Santos do dia 18 de setembro, beatos Fernando Garcia Sendra e José Garcia Mas, sacerdotes e mártires, faleceram em 1936. Foram presos e executados durante a Guerra Civil Espanhola. Santo do dia 18 de setembro, beato José Kut, presbítero e mártir, faleceu em 1942. Sacerdote polonês, preso e submetido a cruéis tormentos no campo de concentração de Dachau, na Alemanha. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem. Quando você pedir algo, Deus pode nos dar uma dessas três respostas. Segundo o professor Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde as nossas dúvidas. Sim, não ou espere. Uma dessas três respostas Deus nos dará em nossas súplicas. E a que vier é a melhor para nós, mesmo que seja um não. Ele é onisciente, sabe do que precisamos. E agora eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa, a pronúncia e o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia ele voltará e será o juízo final. Quem acreditar nele como Deus, for batizado e arrepender-se dos seus pecados, ganhará a comunhão com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, com todos os anjos de Deus, anjos de Deus, e todos os santos e todos os salvos, Maria Santíssima, São José, São Paulo, São Pedro, Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresa de Calcutá, São João Paulo II, Santa Irmã Dulce. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse @PauloRobertoMaciel 6 /.